Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Temos momentos muito reveladores para a gente aqui hoje também, né? Mas antes, vamos orar. Nesse dia, Senhor, maravilhoso, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que tu venhas abrir os nossos olhos espirituais. Deus, como é verdade a tua palavra, que ela é viva e eficaz, que quando nós abrimos a tua palavra e meditamos na tua palavra, tu revelas coisas maravilhosas para as nossas vidas hoje. Cada um de nós, não se trata de história, não se trata de regras, não se trata de nada, senão de tu apresentares a tua pessoa como tu és perfeita, Deus, e como tu desejas que nós sejamos perfeitos, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja conosco nessa próxima hora, Senhor, nos ensinando, nos mostrando, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, aquece o nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos estudar Números, capítulo 13, mas antes vamos olhar onde nós paramos, né? Ali no capítulo 12. Ali nós vimos que os dois irmãos de Moisés, né? Primeiro que tudo, Miriam e depois Arão, né? Em segundo plano ali, mas foram criticar o casamento de Moisés com a Cuxita, e a gente discutiu aí o que, que significava esse nome, né? Em algumas versões, esse nome aparece como a etíope, mas aí logo em seguida, versículo 2, a gente já viu que o assunto não era a mulher de Moisés, mas era o questionamento de Miriam a respeito de se eles também, ela e Arão, né, não ouviam de Deus, né? A confrontação a Moisés na sua unção, porque Moisés foi chamado por Deus, como cada um de nós somos, por sinal, né? Cada um com a sua missão, cada um com um propósito. E aí o que aconteceu? Ela falou, né? Também ele não tem falado por meio de nós. Até tinha falado, né? A gente viu ali em Levítico que Deus ficava falando com Moisés e com Arão, com Moisés e com Arão. E também inspirou Miriam para fazer um cântico, né? Um louvor, também é inspiração de Deus. Mas aí o que é que Deus disse em resposta a isso? Ele disse: Olha, eu falo com os profetas, né, através de sonhos, eu falo com eles através de visões, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Claramente, não por enigmas, ele disse. Que coisa mais linda, Deus dizendo, sai do meio. Sai do meio, porque ele é um escolhido meu para estar próximo. E ele, por quê? Porque ele era servo. E hoje nós não somos servos. Deus diz, hoje nós somos amigos. Imagine se ele dizia, eu falo com ele face a face. Imagine conosco que somos chamados de amigos. Gente, é muita revelação aqui, porque ele estava falando ali no Antigo Testamento a respeito de uma pessoa escolhida, mas ele agora está falando conosco e a gente não pode se descuidar disso, né? Eu acho que a gente negligencia muitas vezes a, a nossa possibilidade de estar junto com Deus. Vai lembrando disso aí para a gente comentar no final, tá bom? E aí a gente viu que no final Miriam ficou alva como a neve. Eu acho que aí tem uma piada do Senhor, porque ele foi falar da cuxita, que muitas vezes significa pele escura. E aí ela ficou coberta de lepra, significando que ela precisou sair do acampamento e que toda a nação, né, de Israel ficou sabendo aquilo, né? Ficou sabendo o que aconteceu. Ou seja, Deus trouxe ao claro, né? Trouxe a visão de todo mundo, aquilo que estava acontecendo no coração dela e de Arão, né? Mas ela é compreendida até
pela justiça de Deus, como aquela que encabeçou essa rebelião, né? Essa mini rebelião contra Moisés. Enfim, para nós fica claro que para Deus é importantíssimo que nós não demos espaço nem para inveja, nem para orgulho, tá? Preste atenção no seu coração, onde é que ele anda, se tem inveja de alguém, você acha que alguém tá bem na fita, aplauda, ore por essa pessoa, porque Deus estabeleceu um exército enorme, nós somos todos do mesmo lado, entende? Aqui o grande, né? O perfeito é ele. E nós temos o grande privilégio de estarmos alinhados ali, né, com uma missão. Enfim, versículo 16 do capítulo 12, terminando, diz assim: Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então, aqui a gente está naquela jornada do Monte Sinai até a Terra Prometida, e agora eles estão no deserto de Parã. Então, versículos iniciais do capítulo 13 dizem assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, bem pertinho ali da terra prometida, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então, primeira coisa, presta atenção: esses homens, esses 12, eles foram escolhidos como homens influentes. Eles eram líderes das suas tribos. E aí, bem entendido, porque eles foram 12 e não tinha nenhum levita no meio deles. A gente vai ver daqui a pouco a lista, né? Mas havia dois filhos de José, nunca existiu a tribo de José, aquele queridinho, né, de Israel, mas o de Jacó, né, na época que aconteceu tudo aquilo, mas enfim, é importante que a gente entenda que aqueles homens, eles eram influentes, eles influenciavam pessoas, e nós vamos ver como isso tem um efeito, de novo, a gente tem que se preocupar com as pessoas que a gente está influenciando, por quê? Porque quando a gente faz escolhas erradas, a gente pode estar levando outras pessoas a fazerem escolhas erradas também. Se liga aí, muita coisa importante para nós nesse meio tempo, né? A gente vê aqui, mais tarde a gente vai falar, né, de novo a respeito disso, né? Porque tem as consequências aqui, mas é, houve aqui uma ordem para esses homens espiarem a terra. Como eu falei lá no fim, a gente vai fazer um comentário de que essa não era a proposta inicial era vão invadir, a gente vai ver isso, só que é um comentário que já remete a Deuteronômio, e aí a gente vai ver que aquilo que eles desejaram, que era, ó, vão devagar, né? Esse negócio de ir lá, peito aberto, invadir a terra e tal, vamos ver como é que é, né? Isso, aquilo ali mostrou uma falta de fé. E essa falta de fé ela podia custar caro, né? Aquilo acabou virando um teste de fé para eles, que Deus não estava nem pedindo, mas para eles acabou sendo um teste de fé. E agora eles estavam ali no deserto de Parã, perto de entrar na terra, depois de ter passado por todas aquelas experiências que a gente já trouxe, né? Não somente a abertura do Mar Vermelho, a libertação daquele país dominante, né? Eles uma multidão de pessoas, com Deus acompanhando, maná todo dia, e mil amostras, né, do poder de Deus, codornizes e tal, eles ainda estavam ali vacilando, né? E aí, um recado para cada um de nós, gente. Cuidado com o que você pede a Deus, porque você pode até receber. Ah, eu queria ganhar mais. Ah, eu queria viajar. Ah, eu queria casar. Ah, eu queria não sei o quê. E aí, de repente, você pode se colocar numa situação que pode virar um teste para você, né? Então, se cuida. Versículos 4 a 16 vão listar ali os 12 escolhidos.
Eu vou ler somente quatro aqui para gente. Esses são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu. Vou continuar um pouco até o 8. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então, eu quero chamar a atenção aqui a vocês que no versículo 6 a gente tem Calebe, a gente já conhece isso, né? E no versículo 8 a gente tem da tribo de Efraim, que é um dos dois filhos de José, Oséias, filho de Num. E aí, lá mais tarde, né? No versículo 16 diz assim: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar o território. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Aí você vê assim, oi, Josué era Oséias, era outro nome, sim. E aí tem uma explicação bem interessante aqui que eu encontrei né, me preparando aqui, né, para esse estudo aqui, é que a gente sabe, né, agora que originalmente o nome de Josué era Oséias. E aí, Oséias significa eu sou a salvação. E aí, Josué, né, teria esse nome, eu sou a salvação. Mas agora, esse nome de Moisés mudou, de Oséias mudou. Moisés mudou esse nome para Josué, que significa Javé é a salvação. Na verdade, Josué e Jesus, eles têm a mesma escrita na língua hebraica. O nome Josué é o mesmo nome Jesus, né? Josué se tornou, né, esse nome, por quê? Porque ele agora, a gente já sabe que isso vai acontecer no futuro, né? Mas ele é a pessoa que vai trazer, introduzir aquele povo na terra prometida. Ele é o veículo, ele é o canal ali, né? Então, ele está ali naquele papel, né? Tudo que está acontecendo no Antigo Testamento, gente, é sombra, né? Ele está ali naquele papel de introduzir as pessoas, né? A povo escolhido na terra prometida. E aí, esse nome, né? Daí esse nome. E aí você diz assim, mas a gente não vinha chamando ele de Josué desde o começo. A gente precisa lembrar o seguinte: tudo foi acontecendo ali. E uma hora dessas, né, lá no futuro, talvez ali parada, no período de Deuteronômio, Moisés parou para escrever esse Pentateuco, né? E aí, como ele já tinha trocado esse nome de Josué, o entendimento é, ele foi colocando o nome de Josué em todo o texto, né? Mas agora a gente está vendo como esse nome foi eventualmente trocado naquele momento que ele estava no deserto de Parã, ali, tá? Então vamos continuar os versículos 17 a 20. A gente vê instruções de Moisés e olha o nível de detalhe, minha gente. Versículo 17: Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: Subam pelo Neguebe, que é um deserto ali, né, no sul, e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Gente, será que Moisés estava duvidando, né, da palavra do Senhor? Porque o Senhor tinha dito: vou dar uma terra fértil para vocês, né? Uma terra que manam leite e mel. Ali, ó.
era uma terra de provisão abundante, né? E isso está lá, já foi anunciado, estava lá em Êxodo 13:5. Se você quiser olhar, Êxodo 13:5, isso já tinha revelado, vou dar uma terra, e essa terra mana, ali mana leite e ali mana mel. Mas aí o que que acontece? Aquele povo já estava preocupado se eles iam conseguir conquistar essa terra ou não. Embora eles tivessem sido libertados do maior exército do tempo, né? O exército de Faraó, e aquele exército de Faraó foi dizimado lá no Mar Vermelho, diante dos olhos deles. Eles viram isso acontecer, mas agora estavam preocupados, né? Então, a ordem era: veja se é. Veja se são fortes, se são fracos, veja se são muitos, se são poucos, veja se a terra é boa, se não é. Ou seja, tirem as suas dúvidas aí. E aí, eu gostei muito desse trechinho aqui embaixo, né? Marquei até com uma cor diferente aqui das minhas anotações, né? No final do versículo 20: tragam alguns frutos da terra. Tragam frutos da terra para amostra, para mostrar às pessoas, né, o que que a terra produzia. E aí, alguns já devem estar familiarizados, né? Vamos continuar aqui, versículo 21. Eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anaque. Ora, Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito, uma cidade muito antiga. Perdão, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Pense num trecho riquíssimo, né? Riquíssimo. Primeiro diz assim: subiram do deserto de Neguebe e chegaram a Hebrom. Eu não sei se vocês estão lembrados de todos os detalhes. A gente já falou muito de Hebrom aqui em estudos anteriores. Eu fui para as minhas anotações, né? Fui no mapa para olhar aquilo ali. Hebrom é um lugar onde Abraão morou por muito tempo, minha gente. Lá a história é toda em Gênesis. Esse momento agora, ele remete bastante a Gênesis, né? Se você puder ler ali, Gênesis 13, vou botar um apontadorzinho aqui para vocês. Abraão morou ali, isso está dito em Gênesis 13, 14 a 18. A gente não vai ler aqui, mas dá uma olhadinha lá. Era uma região montanhosa, onde Deus disse para Abraão olhar. Ele disse: agora olhe ao redor, onde a sua vista alcançar. E era um lugar alto, o lugar mais alto que tinha ali. Onde a sua vista alcançar, vai ser a terra do meu povo, né? Esse povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Então Deus mostrou a Abraão aquilo que ele não iria possuir ainda, mas ele disse: eu vou dar isso à sua descendência. Não era para ele naquele momento, né? A gente tem que entender que as promessas de Deus, elas são lá para frente na nossa vida. Às vezes a gente diz: ah, Deus prometeu isso e não aconteceu ainda. Já faz 2 dias e ainda não aconteceu. Não é assim com Deus, né? Também não vamos falar Davi aqui, lá, né? O próprio Abraão, a descendência, ele não teve filho até a velhice. Então, o tempo de Deus não é exatamente, né, o McDonald's que a gente está acostumado, né? A coisa instantânea, imediata, não. Tem um tempo e principalmente um processo, minha gente. Vamos continuar aqui a respeito de Hebron, né? Porque foi muito bom voltar ali, né? E consultar tudo aquilo. Eu quero trazer um gostinho para vocês irem olhar também, né? Em Hebron foi onde Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Isso está em Gênesis 17:5.
E ali também Abraão recebeu a visita do próprio Deus, acompanhado de dois anjos. Lembra? Ele estava acampado lá, e aí veio o anjo do Senhor, e acompanhado de outros dois, e ali ele anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra? Tem todo aquele episódio, né? Da risada de Sara, Deus fala de novo a respeito da promessa, né? A promessa da descendência, que era dela, e disse: daqui a um ano você vai ter um filho, né? Ali naquele lugar. Tudo em Hebrom, minha gente, tudo em Hebrom. E aí foi também em Hebrom que Sara faleceu mais tarde, né? E Abraão comprou um campo para enterrá-la. Isso está em Gênesis 23, aí nesse trecho todo. Na verdade, ali naquele lugar que foi comprado, tem uma caverna, né, de Macpela, foram enterrados os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com as respectivas esposas, né? Foram lá também Sara, Rebeca e Lia, não é? Todo mundo enterrado ali naquele lugar. Embora mais tarde, né, entre uma coisa e outra, eles não estavam ali, mas Abraão comprou aquela terra primeiro para enterrar Sara, a sua esposa amada, né? E eventualmente foram enterrados ali em Macpela os três patriarcas, né? E aí, mais tarde ainda, né? Agora já muitos séculos depois, 7 anos morou ali, 7 e meio, né? Hebrom foi a capital do reino de Davi. Antes de se tornar, né, a capital em Jerusalém, a capital do reino primeiríssima foi Hebrom, né? E aí depois ela foi estabelecida em Jerusalém. Então esse lugar é muito importante. E aí, veja, Deus estava mostrando a ele aquele lugar onde o seu antepassado veio, né? Estaria ali e eles tinham que saber disso. Eles tinham que saber disso. Está escrito agora aqui, né? Antes a notícia, o ensino era oral. Mas aqui eles estão indo visitar um lugar muito especial, né? Não era a Jerusalém prometida, mas era Hebrom, um lugar onde os antepassados estavam enterrados, e eles tinham conhecimento disso, né? Mas vamos ver que efeito isso teve naqueles espias, aqueles 12 escolhidos como representantes de toda a nação de Israel. E aí, só mais alguns comentários a respeito desse trecho. No versículo 22, né? Diz que ali viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Anak. E aí a gente sabe que esses descendentes de Anak eram considerados gigantes pelos israelitas. Eram homens de alta estatura, né? Mas eram guerreiros, eram fortes, né? Mas a gente vai ver lá na frente que Deus vai entregar esses homens nas mãos de Josué e Caleb. Caleb vai acabar morando ali, viu, minha gente? Só dando uns spoilerzinhos aqui para vocês. Enfim, eu estou falando isso por quê? Porque eles podiam ficar impressionados, né? Com a altura daqueles homens ali. De novo, lembrando, isso aqui é um teste. Cuidado para você não enxergar a dificuldade e tá aí achando, eita, isso aqui é difícil ou é impossível, né? Enfim, aí lembrando um cacho, um único cacho de uva precisou ser carregado com uma vara por dois homens, né? Aqui no ombro e os dois cachos de uva ali. O que era aquilo? Aquilo era uma demonstração de Deus de que, olha, a terra é produtiva, a terra é frutuosa, né? A terra que eu vou dar é de alta qualidade, como eu tinha prometido. Deus faz promessa para a gente pensa, não sei, né? Tô tendo tanta certeza. Assim não, então ali foi. E o último comentário que eu quero fazer sobre esse trecho é sobre o versículo 25, que diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. 40, minha gente. 40 é um número muito especial para Deus. 40 está associado a um tempo de transformação ou a um tempo de novo começo espiritual.
Isso está muito marcado na Bíblia. Eu vou só lembrar para vocês. 40 dias foi esse teste aí, né? Da visita dos espias ali. Mas antes disso, 40 dias foi a duração do dilúvio, lá naquela história de Noé, né, que Deus mandou ele construir uma arca e pá, 40 dias de dilúvio ali para um novo começo espiritual, né? Lembra que o dilúvio aconteceu para acabar com todo o mal que havia na terra e começar tudo de novo, né? 40 dias Moisés passou no Sinai, ali, né? Naquele momento de que deveria ser totalmente de renovação, Deus entregando as tábuas da lei, Deus dizendo como é que deviam ser as coisas agora, né? Nessa nova fase deles, eles passaram esses 40 dias ali. 40 dias de jejum de Jesus, antes de começar seu ministério, lembra, ele foi batizado ali nas águas pelo seu primo e depois ele foi transportado para 40 dias, foi pelos anjos, né? Vai passar 40 dias em tentação, né? Sofrendo ali aquele teste, associando com teste, isso aqui, né? E aí tem mais o último trecho, 40 dias entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, né? A palavra diz que ele passou 40 dias se apresentando a pessoas em ocasiões diferentes, aos 12 no caminho de Emaús, aos discípulos quando eles estavam lá guardados, né? E duas vezes, né? Pelo menos, uma vez Jesus apareceu para os 500, assim, apareceu para uma grande, não uma multidão, mas um número bem grande de pessoas, né? Mas muito mais testemunhas do que esses espiões que foram ali 40 dias entre a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus. Enfim, continuando no versículo 26 agora. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Olha, eles já estão afirmando, ali fluem leite e mel. E é muito importante que a gente entenda, esse relato aqui, ele tem uma dose de verdade. Era evidente que a terra era abundante. Aquele cacho de uva enorme, carregado por dois deles, era evidência disso, evidência concreta, não é assim, eu acho, não. Era isso, e eles estavam afirmando que a terra flui, ali, né? Ele disse, entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive, agora vem o relato do que os olhos deles enxergaram também, né? É poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Eles citaram os anaquins, lembra os de alta estatura. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. A terra estava toda ocupada pelos descendentes de Cã. Lembra da história? Falamos, né, recentemente aqui. E aí, o que é que acontece? Esse relatório, ele tem um trecho de verdade, de fato, né? A terra é fértil, a terra produz em abundância, como o Senhor tinha prometido. Mas aí, já no versículo 28, tudo que é de ruim. O inimigo, né? O morador, o habitante da terra é poderoso, as cidades são fortificadas, e tem os gigantes ali, né? Você fica pensando, que gigante pode vencer o Criador da terra, né? Que gigante pode vencer o Rei dos Reis? Enfim, versículo 29, né? A terra prometida estava tomada por outros povos. E a gente sabe que Deus deixou aquelas pessoas ali para
cuidarem da terra. A gente vai ver mais para frente. Deus vai dizer: eu vou dar essas terras um pouquinho para você, porque senão vocês não vão poder cuidar dela direitinho. A gente vai ver como Deus pensa em cada detalhe, minha gente. Às vezes parece assim: meu Deus, a gente tem que tocar esse povo daqui para fora. Primeiro que não é assim. Quando você anda com Deus, e eu digo de experiência, quanto mais difícil a coisa é, mais você pode relaxar, porque aí você não tem nada para fazer, Deus vai à frente e ele faz. É só você confiar nele e crer, ele vai fazer, né? Mas aí era papel dele, sim, expulsar aqueles descendentes de Canaã, que a gente falou, como eu falei, né, recentemente, em Números 12 aqui. Continuando aqui no versículo 30, né? O relatório de Caleb agora, porque aqueles foram os 10 falando, né? O relatório de Caleb, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: eu imagino aqui esse fez o povo calar-se, por quê? Porque o pessoal deve estar, né, meu Deus, né? As cidades são fortificadas, ai, 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 né? Tem gigante ali, ele. A palavra diz: cale-se diante dele toda a terra, ou então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? E aquele povo estava ali, chuchu, 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 chuchu. Caleb fez o povo se calar e disse o quê? Olha, diante de todo o relato, ele disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Várias versões têm, adicionalmente, né? A nova Almeida atualizada diz assim: vamos subir agora, né? Subamos agora. Várias versões em inglês falam também, né? Vamos lá agora, nesse momento. Uma coisa assim, não é nada para esperar aqui, ficar esperando coisa nenhuma. A visão de Caleb, minha gente, ela é completamente diferente da visão dos 10, né? Por que isso? Por que isso? Porque, olha, as coisas são o que elas são, mas os olhos que enxergam é que dizem qual é a sua impressão. Então, os 10 olharam para tudo aquilo e fizeram o relatório que a gente viu, e Caleb olhou tudo aquilo, mas os olhos dele estavam vendo o quê? O que Deus tinha prometido. Aquilo que Deus tinha dito: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, sim, mas uma terra onde eu decidi que eu ia colocar vocês nessa terra, e foi assim que Caleb viu, independente das circunstâncias, ele viu o que os olhos de Deus viam naquele lugar, né? A terra prometida aos descendentes de Abraão. E aí eu queria lembrar aqui para vocês Hebreus 11:1, minha gente. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos. Então a gente olha agora, não parece nada disso, está uma calamidade, tem doença, tem falta de recurso, tem intriga, briga, problemas, mas Deus prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Então a gente precisa estar com esses olhos, né? Tomar posse da promessa, ter a certeza daquilo que a gente está esperando ainda e a prova das coisas que não vemos. A gente não precisa enxergar para crer, né? Vamos para frente, versículos 31 a 33. Agora a resposta dos outros espias para o que Caleb propôs, né? Vamos e invadamos essa cidade, essa terra agora. 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos, olha a palavra, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Gente, olha as citações que a gente tem aqui.
Versículo 31. Eles são mais fortes do que nós. A visão desses espias estava nos olhos naturais dele. Eles eram mais fortes, eram. E Golias, ele era mais forte do que Davi? Ele era. Ele era grande, ele era treinado, né? Ele era experiente para a guerra, mas a visão de Davi foi: esse cabo aí está falando mal do nosso Deus, e ele vai ver que aqui nessa terra há um Deus. Essa foi a visão também de Caleb, né? Bora lá, vamos enfrentar isso aqui. Mas eles estavam vendo o quê? Os homens mais fortes do que eles, não é? E eles dizem: não podemos, não podemos enfrentá-los. 32. Essa acusação é muito séria, muito forte, né? Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam enviado. Gente, lembra que nós falamos no começo, esses caras eram líderes, eles eram influentes, e eles espalharam aquele relatório negativo. Você, líder, e cuidado, eu quero dizer que quando eu digo você, líder, você está influenciando todo mundo que está ao redor de você. Pode ser a sua célula, né? Pode ser o pessoal do seu ministério, pode ser uma pessoa que você está acompanhando num cursilho, num coisa ali, num grupo, pode ser o que for, minha gente. Você tem influência nas pessoas. E aí, cuidado com o que sai da sua boca, porque você pode estar influenciando as pessoas numa direção diferente do que Deus quer. É muito importante a gente ter consciência disso, o que está saindo da minha boca. Está abençoando o que Deus falou, ou está colocando caraminhola na cabeça das pessoas? Isso sem falar das intrigas, né? Isso sem falar das murmurações, das reclamações, daquelas histórias que a gente propaga sem nenhum propósito, que acontece muitas vezes, e eu vou dizer, Deus abomina essas coisas, ele realmente não gosta disso. A gente precisa cuidar do que a gente está plantando no coração das pessoas, que influência a gente está trazendo. Mas foi fulano que disse. Então, foi fulano que disse, é como se fosse um carimbo de, tá tudo bem, porque ele é líder, né? Então, ele está sabendo, ele estava lá na reunião, ele ouviu, então agora, né? Vamos espalhar para todo mundo aqui. Para com isso, para com isso. Vê lá. E aí, prosseguindo, né? Depois de espalharem tudo isso, eles falaram sobre os nefilins. Minha gente, nefilins nem existia mais. Nefilins está lá atrás. Eles são mencionados em Gênesis 6, para vocês terem uma ideia. Eles seriam aqueles filhos de deuses com os humanos, né? Ou então, outra interpretação, homens poderosos e injustos também poderia ser uma interpretação para esses nefilins, mas a verdade é o seguinte: isso é coisa de Gênesis, significando que estava antes do dilúvio, antes de Noé, e a gente sabe que depois do dilúvio só tinha quem? Descendentes de Noé. Todo mundo que estava ali era descendente de Noé. Então, o Nefilim não tem nada a ver com isso. Veja como eles já estão com a mente misturando o que é verdadeiro, real, né? E na terra, eles olhando, mas estão remetendo aos filhos dos deuses, supostamente do passado, né? Que não existiam mais. É verdade que os Anaquins, descendentes de Anak, eram homens altos, mas eles pensaram, eles são gigantes imbatíveis. Agora, esse era o jeito que eles viam o inimigo, e agora veja como eles veem a si mesmos como gafanhotos. Eles eram gafanhotos. Aqui só para dizer assim, é real ou não é real? Eles eram gafanhotos? Não, mas eles eram como gafanhotos. Eles se sentiam pequenos, eles achavam que aqueles homens são poderosos e nós somos completamente incapazes. Onde é que está Deus nessa história? Em lugar nenhum, né? Eles pensavam, a gente não tem poder. E aí a gente precisa cuidar bem do que os nossos olhos veem, como os nossos olhos veem. Não pode haver uma distorção que não seja provocada, né, pela visão do alto. A gente chama isso visão do alto. É enxergar ali o potencial. Davi olhou para Golias e disse: eu vou fazer dele um exemplo para todo mundo ver de verdade que há um Deus,
na terra de Israel. Então, é com esses olhos, né, que a gente precisa olhar todas as circunstâncias reais ao nosso redor, né? E aí é importante que a gente se enxergue não como gafanhotos, mas como filhos amados do Deus Altíssimo, que é o que nós somos verdadeiramente, tá? E aí eu gostaria de remeter um pouco adiante, né, que realmente eu acho que esse é um momento importante para a gente dar uma escapadinha ali para frente. Deuteronômio 1 é o livro seguinte, né? Quando a gente terminar aqui o livro de Números, a gente vai ver Deuteronômio 1, 21 a 28. Moisés já fazer uma retrospectiva disso, né? Porque aí agora eles vão vagar ali o tempo, que a gente sabe, né? Por isso que eu estou dando aqui o spoiler. Mas agora é a visão de Moisés passando para aqueles descendentes dos que foram influenciados nesse momento, né? Vê só, eu não vou ler tudo, eu acho que você devia ler Deuteronômio 1, pelo menos do 21 ao 28, eu vou ler dois versículos só, 21 e 22. O 21 diz assim: Vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me. Isso aqui é já Moisés falando ao povo que eles vieram dizer a ele, Moisés. Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região. Então, a ideia de fazer o reconhecimento veio do povo de Israel, não era uma sugestão de Deus, tá? Original, né? Para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos? A quais cidades iremos? Aqui a gente vê que Deus mandou, né? Ele deu ordem a Moisés para mandar aquele povo conquistar a terra que havia prometido. Mas eles responderam, em vez de dizer sim, sim, né? Eles responderam: por que que a gente não manda aí uns espiões para ver o que está acontecendo lá na Terra, como é que são as coisas mesmo, né? O general poder tomar alguma decisão com relação a isso diante de fatos somente. Então, o que acontece, né? Esse spoiler, continuando aqui no spoiler, a respeito aí desse número 40 de novo, né? Em números 14 e 34, que a gente ainda vai ver na semana que vem. Eu já estou dando spoiler, porque eu não resisto, minha gente. Deus diz a Moisés e a Arão: durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Durante 40 dias, eles tiveram a oportunidade de observar a terra como eles tinham desejado. Aqui, que a gente está vendo, né? Aqui, como eu puxei de Deuteronômio 1. E a cada dia que eles estavam ali, mas não acreditavam que Deus ia dar aquela terra, eles tiveram que vagar um ano no deserto. E a gente sabe que daquela geração, os maiores de 12 anos, só entraram dois. Só entraram Josué e Caleb naquela terra prometida. Beleza? Então, quero fechar aqui com vocês com uma reflexão. Estou amando esse negócio de reflexão, minha gente. Não sei se vai continuar para frente, porque ela vem de Deus mesmo, a inspiração, mas que a gente não pare aqui nesse estudo. Ai, que estudo bacana, agora eu vi, enxerguei isso. Vamos ver para a nossa vida. Anota aí. Será que você consegue se lembrar de alguma vez que o Senhor lhe mandou fazer alguma coisa, mas você achou que era impossível e não obedeceu? Ou você ficou acanhado com medo? Às vezes Deus diz, deu uma palavra para aquela pessoa assim, ai meu Deus, né? Não sei se é Deus, primeiro assim, ai, não sei se é Deus falando comigo, ou depois como a pessoa vai pensar? E se não for verdade, né? Se não acontecer? Então,
a gente vacila ali, às vezes você acha que é muito difícil e deixa que distrações apareçam, né? As dificuldades ali, ai, tem um gigante aqui, ai, né? Tem uma cidade fortificada ali, né? O negócio está muito complicado, está difícil, e aí eu me distraio com as dificuldades e não vou em frente. Será que você já fez isso? E Deus estiver lhe constrangendo agora para isso, depois tenha um tempo com Ele, né? Converse com Ele a respeito disso. Amém? Pronto, vamos agora para a nossa discussão, porque aqui tem muito espaço para a gente discutir não só o que aconteceu ali, minha gente, mas principalmente o que isso significa para as nossas vidas, para a gente olhar e refletir assim, como tem sido, né, a minha troca com Deus. Vamos lá, povo, cadê vocês? Bom dia, para quem eu não dei ainda. Pare, vamos embora. Deixa eu botar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Minha nossa, eu ia chegar, o coração ia ficando pequeno assim. Eu digo, meu Deus do céu, misericórdia, né? Porque realmente que não sejamos nós aqueles que afastam a bênção de Deus nas nossas vidas. Porque Deus tem promessa, tem bênção, tem propósito para a nossa vida, né? Mas que você vê assim, as bênçãos podem estar, você dobrou a esquina, você virou, deu mais um passo, você está nas bênçãos de Deus para a sua vida. E por conta de suas ações ou reações, você pode afastar as bênçãos de Deus. Então, assim, então eu acho que essa uma reflexão muito importante, né? Eu acho que essa coisa assim de Deus e pedir a Jesus que esteja sempre sondando, né, nosso coração, nossa mente, nosso espírito, de forma que Ele tenha misericórdia e a gente consiga enxergar com os olhos de Deus isso. Sim. E não vá para frente nessa questão, porque é tão séria, né? É uma vida inteira, às vezes, a bênção de Deus preparada, né? Porque Ele é galardeador e, e a gente pega o caminho podendo ter isso. Então, assim, realmente. Mas isso eu acho que não é uma questão de uma decisão é uma questão diária, né? Porque às vezes o inimigo é muito sutil, né? Em como se apresenta ou como faz. Então, isso é uma decisão que você tem que andar com Deus todos os dias, né? Não é uma decisão única, né? Então, assim, que glória a Deus por essa palavra. Ela é uma palavra de exortação, mas é uma palavra, eu acho que mais do que tudo, eu acho que é uma palavra de alerta, né? Para as nossas vidas. Eu acho que isso é que é o mais importante. Oi, acorda. Oi, toma atento, porque isso é tua vida, a vida de tua família, a vida dos teus filhos, aí dos filhos dos teus filhos, né? De gerações, como a gente vê aí, né? Então, como ele já coloca isso na sua palavra, e hoje você está trazendo isso, que a gente aproveite isso, né? Que não seja realmente mais uma palavra, mas a gente aproveite para fazer e pedir a Deus, né? Junto com Ele, que a gente não tem, por mais que a gente queira, a gente não tem essa capacidade, eu acho, de enxergar isso, mas que ele mostre isso para a gente, que a gente tome um passo à frente nessa decisão e peça a ele para essa ressonância espiritual na nossa alma, né, no nosso coração, na nossa mente e que a gente consiga ver, porque com certeza a promessa dele é para mim, é para você, né? Que Isso. a gente não perca essa promessa. É importantésimo isso, porque a gente muitas vezes, Satanás fez isso, Satanás fez aquilo. Satanás, sim, ele anda ao redor, buscando a quem ele possa tragar, diz a palavra, né? Mas o que ele faz é uma sugestão. Ele falou para Eva: Ei, você acha que aquilo que Deus falou para você estava certo? Então era para ela se posicionar ali, estava certo, ele é Deus, ele é a verdade, né? Eu confio, eu creio. Então, a gente que se posiciona e a gente que faz, né? Ele dá o empurrãozinho, mas você pode estar firme ou pode cair para lá, mas é sim o cuidado do nosso coração e da nossa mente em todo o tempo. Beleza, obrigada, Lari. Aninha, cadê você?
Eu acho que tinha gente antes de mim, mas tudo bem. No momento da você, Tânia. Rapidinho, rapidinho. Eu ia falar sobre a questão da identidade, né? Que vira e mexe é uma questão que Satanás mais ataca os filhos de Deus. É a área onde ele mais ataca, né? É a questão da nossa identidade. Então, me chamou muita atenção, mais uma vez, essa coisa de se ver como gafanhoto. A gente não é gafanhoto, a gente é filho de Deus. Quando Deus dá uma missão, a gente precisa confiar, não na nossa própria força, mas na força daquele que nos comissionou, né? Então, eu vi muito isso aí. Me chamou muita atenção também a questão do nome de Josué. Eu não Também não nunca tinha visto isso, né? De Oséias para Josué, a questão de que eu sou a salvação e a questão que Deus é minha salvação, né? Esse reconhecimento assim. E essa coisa mesmo de como a gente pode influenciar negativamente, né? Eu fiquei aqui, você fez uma reflexão e eu fiquei fazendo outra aqui. Eu fiquei, Deus, limpa meus olhos hoje para que eu enxergue realmente o que é que tem errado, o que é que tem distorcido na minha visão de mim mesma e do Senhor, né? E do Senhor, para que eu possa realmente seguir os teus propósitos e não ser empecilho naquilo que Deus quer fazer, né? Não ser empecilho. Então, é muita coisa, mas eu estou aqui processando. Vamos lá. Maravilha, isso mesmo, Aninha. Muita coisa para processar aqui nesse coisa. Taninha. Não, Tânia, tá fechado. Boa. Desculpa, ele não queria destravar. Foi falado já bastante coisas, mas eu queria só dar um toquezinho, que eu já botei até a gravura lá na, no grupo que eu entro, né, com vocês, para contar que eu tive uma experiência muito interessante quando eu tive em Jerusalém e quando a gente chegou assim estava com um guia e aí me chamou a atenção uma placa na frente de uma porta que o cara levou lá para mostrar as pedras, as coisas de Jerusalém. E aí eu disse, o que é isso? Aí tinham dois bonecos e com o cacho de uva pendurada, né? O que que significava aquilo? Aí ele disse: todas as lojas. O que é essa terra? É a terra que emana leite e mel. E quem são esses dois? Josué e Caleb. Todas as lojas que são autorizadas pelo governo lá de Jerusalém, elas têm que ter esse selinho na porta, porque Interessante. esta é a terra que emana leite e mel. Então você passa assim, em vários lugares e você vai vendo onde tiver o selo, ali é como se fosse assim, oficial, essa do governo, a gente reconhece como terra de Jerusalém, aí carros assim ligados ao governo, e é muito lindinho, porque são dois bonequinhos com. E o cara, né, quando estava falando, quem sabe o que é? E o pior é que ninguém sabia. Aí eu, eu achei que era, mas eu fiquei quieta, né? Aí eu só vou perguntar para ver qual é o significado disso. Então, quer dizer, uma coisa muito significativa que chega 2000 anos depois, está ali mostrando que esta é a terra que Josué e Caleb confirmaram ao mundo, que até hoje nós sabemos. Então, isso tem um significado, minha gente, muito forte. E aquela gravurinha, aí tá lá no grupo. Aí eu não consigo botar aqui para mostrar, mas depois você passa aí para algumas pessoas, tá lá. E é os dois bonequinhos, aí tem porta de carro. Aí depois a gente viu mais na frente, na porta de um carro. Aí, olha aqui! Agora a gente sabe. Eu não sei se eram Josué e Caleb, hein, carregando ali. Possivelmente trocaram, mas havia dois carregando aqueles. Mas é o significado, o cara passa assim, como Isso. se fosse, né? Os dois, a uva, a confirmação de uma terra fértil. Eu achei lindo o que o cara falou, pô, ali era um guia, né? E ele trazer isso, e que nesse capítulo isso
nos traz com muita força. Para mim, a minha historinha lá com as crianças, era algo que a gente, Josué e Caleb, os únicos que disseram, afirmaram nisso tudo. Muito bom o capítulo. Eu não tinha chegado ao capítulo dessa forma. E Eu ele acho que vai traz aos escutando nossos os corações. capítulos, viu? Vai É, escutando mais e exatamente. mais. Aí a gente vai ver mais para frente ainda. Exatamente, viu? Obrigada, Tânia. Amo. Priscila, vamos embora. Bom dia a todos. Paz de Cristo, para quem eu não dei, né, ainda. O que é que acontece? Eu vejo muito esse capítulo como a questão de preparação de Deus, né? Até na questão ali do spoiler que você deu no 14, né? Dizer, ó, já estava tudo certo, mas por causa né, dessa expiação, vocês vão passar aí mais, né? 40 anos, um ano. Então, assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o seguinte, primeiro ponto, né? Quando Deus quis fazer Davi rei, ele não deu logo um reinado, né? Ele deu primeiro Golias e toda aquela preparação ali para ele. Quando a gente vê a história, né, de José e Deus queria colocar ele como governador, ele colocou ele primeiro numa prisão. Tudo preparação, né? Na questão de Moisés também, quando ele quis transformar, né, Moisés ali no líder do povo de Israel, ele não transformou ele logo em líder, ele botou ele num deserto. Então, às vezes, a gente olha as coisas que a gente passa e pensa, caramba, Deus, eu estou passando por isso. Às vezes até tem pessoas que pensam que é um castigo, mas é Começa com preparação. Abraão, né? O cara da promessa. A sua vida Ele, toda achando assim, agora não vai ter. ele escolhe improváveis e desses improváveis ele faz a preparação, né? E a gente tem que confiar no propósito que ele tem para a vida da gente. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente olha todos aqueles improváveis que Deus escolheu e que ele deu uma promessa, antes dessa promessa chegar, houve essa preparação, né? Então, quando a gente chega nesse ponto de números, a gente vê que o povo de Israel ainda não estava preparado. E é por isso que no seu spoiler, né, ele chega e diz, não, só por causa dessa expiação vocês vão passar mais 40 anos. Então, que a gente consiga olhar para a vida da gente, as dificuldades como uma preparação também e confiar na promessa de Deus para a vida da gente. É isso que me trouxe muito hoje. A confiança na promessa que ele tem para a gente e olhar aquilo ali como uma preparação. Tem uma palavra muito forte relacionada com isso que você está falando, Pri. É a palavra permanecer. Essa palavra, ela é uma palavra-chave, ela aparece em todo canto, e principalmente ali em João, né? Com aquele 15, aquela coisa da videira, e pá, ele fala em permanecer. Aí ele fala: se você dá fruto, eu vou podar você para você dar mais fruto ainda, né? E aquele que permanece, ele chega e alcança. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Que a jornada com Deus, ela não é um caminho de flores, mas ela é um caminho de construção, né? De poda, de preparação para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém. Maravilha. Alguém mais aí, minha gente? Então vamos lá, pastorzão, vamos embora. Vai que você tem o que fazer depois, né? Tem um netinho, o Oi, perto. gente. Bom dia. Aqui, deixa eu desconcentrar a Kátia aqui, ó. Eita, Deixa a vovó, Kátia era muito desconcentrada. coisa mais linda, meu Deus, vovó. Ah, Deus do céu! Olha, eu aqui saindo atrasado de casa. Vê se eu consigo sair de saudade. casa. Vê se eu consigo Pega sair de ele. casa. Como Não sair? consigo Como sair. sair? Como sair de casa? Tá vendo? Fica aqui, ó, correndo aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a sala da minha casa. Sala da casa cheia de brinquedo. Cheio de É, essa aqui, brinquedo, de essa, bola. essa é a sala da casa aqui. Certo? Tá assim, tá nesse nível. Delícia. Gente, olha, mas muito bom. Aqui a gente, né, viver essa realidade, ou seja, como essas coisas são reais, né? A gente às vezes fica vendo ensinos ou relatos bíblicos
como se fosse algo distante, como se fosse algo hipotético. Mas o principal, quando a gente estuda, quando a gente se coloca, é a gente ver o real de Deus, né? Como as coisas acontecem, tudo encadeado, tudo com um propósito, ou seja, que a gente possa desfrutar de tudo, entender tudo isso, né? São preparações, sinais sobre um Deus que é real. Eu acho que hoje a palavra que mais veio assim ao meu coração com esse estudo foi a questão da realidade de Deus, ou seja, é algo que vir para que eu possa vivenciar, né? Então vamos colocar aí diante do Senhor o dia de hoje, né? Um domingo aí na presença do Senhor, que a gente possa desfrutar dessa verdade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença tão real, tão verdadeira. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra sobre cada um de nós o entender essa verdade para que possamos desfrutar dela. Te agradecemos, Pai, e colocamos o dia de hoje na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vou lá, vou correr para chegar na igreja. Vai Um beijo. embora, pastor. Deus abençoe todo mundo, minha gente. Abençoe. Bom domingo para vocês. Deus Amém. abençoe, Beijo. maravilha. Até Bom domingo que domingo. vem. Até mais tarde. Beijo. Reflete, hein? Reflete.